Sejam muito bem-vindos a mais um Caso de Terça. Se você é novo por aqui, todas as terças-feiras eu trago aqui conteúdos de crimes reais e casos não solucionados, coisas sobrenaturais e bizarras e também sobre filmes de terror e suspense. Então eu já te aviso que se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu não te aconselho a continuar assistindo esse vídeo. Mas se você continuou por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também já aproveita e se inscreve lá nas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram e o TikTok, eu faço bastante conteúdo lá diariamente e também a gente vai ficar mais próximo por lá. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês da história de um dos serial killers mais notórios e macabros dos Estados Unidos, que é o canibal de Milwaukee, também conhecido como Jeffrey Dahmer. Inclusive, lançou uma série da Netflix documentando toda a história dele no ano passado e fez muito sucesso. Então hoje eu trouxe aqui pra vocês um pouco mais da história do Jeffrey Dahmer, com uma linha do tempo, um resumão pra vocês entenderem um pouco mais quem foi esse cara. Então bora lá começar o vídeo de hoje. Nascido em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, no dia 21 de maio de 1960, Jeffrey Lionel Dahmer cresce em uma família constituída pelos seus pais, Lionel e Joyce Dahmer. Então, até os 6 anos de idade, o Jeffrey ele tinha uma infância normal, ele era um garoto muito saudável, ativo, gostava muito de brincar, como qualquer criança da idade dele, até que ele passou por uma cirurgia de hérnia, e a família dele relata que depois dessa cirurgia ele não foi mais o mesmo. Ele começou a ficar muito retraído, começou a ter algumas mudanças de comportamento. E nessa mesma época ali da cirurgia dele, a mãe dele também tinha acabado de ganhar o seu irmão mais novo, que era o David, e também por causa do trabalho do pai dele, eles tinham que ficar constantemente se mudando ali pelas redondezas de Ohio. Então, isso também pode ter mexido um pouco com a cabecinha ali daquela criança. Só que também o Jeffrey, ele vinha de uma família totalmente instável. A mãe dele, ela sofria de depressão, então já fazia alguns anos que ela fazia tratamento. Inclusive, enquanto ela estava grávida do Jeffrey, ela tomava muitos remédios, ela se automedicava, na verdade, o tempo inteiro. E isso preocupava muito o Lionel, o pai dele, de que ela pudesse estar causando mal ali pro feto, né? Já que na gestação ela não poderia estar consumindo remédios assim sem consultar o médico antes. Ela também tinha um histórico de muitas discussões com o pai do Jeffrey e também com alguns vizinhos, então o humor dela oscilava muito e acabava que ali dentro de casa ele, como criança, vivenciava tudo isso, muita discussão, e não eram discussões simples, eram discussões bem calorosas, digamos assim, e até mesmo teve ali uma época em que ela tentou suicídio. E ele tinha apenas 7 anos na época e ele presenciou aquilo, ele que teve que chamar a ambulância, chamar o pai dele, então com certeza isso marcou muito ele. Já o Lionel, ele era um químico e ele tinha iniciado alguns estudos em uma universidade que ela era distante da onde eles moravam, então quando ele ia trabalhar ele acabava ficando semanas fora ou até mesmo meses, então ele acabava perdendo diversos momentos ali da infância e do desenvolvimento dos filhos. Depois de um tempo, o Dahmer, ele já estava com 8 anos de idade e foi aí que ele começou a demonstrar um interesse bem mórbido por dissecamento de animais e por taxidermia. Então ele passava o dia inteiro andando de bicicleta e coletando animais mortos ali pela estrada, pelas redondezas, ou até mesmo ele pegava óleo quente e matava alguns animais para ver todo aquele processo do animal morrendo e depois pegar ali o corpo daquele animal e dissecar. Ele gostava muito de entender como que funcionava a anatomia dos bichos, como que eram as suas vísceras, enfim, ele queria detalhar tudo e talvez isso já fosse uma red flag naquele momento, né? Esse interesse dele bem esquisito, mas a família não achou isso na época. Inclusive, como ele era um menino muito tímido, muito retraído, o Lionel, ele até incentivou esse interesse do filho, então ele participava de vários momentos, ajudava ele a dissecar e tudo mais, então ele acabou motivando ele a continuar com essa prática. Como eu falei anteriormente, ele tinha bastante problema de personalidade já ali na infância, ele era bem retraído,
indivíduo, ele se isolava completamente, ele gostava de estar sozinho o tempo todo. Então ele teve muito problema em socializar, em fazer amigos. Então lá pelos 13 anos de idade, ele já começou a apresentar muitos problemas com o álcool. E ele achava isso engraçado e dizia para os colegas de sala dele que isso era o remédio dele, que era o que fazia ele se sentir bem e até soltar um pouco mais, o que já é bem problemático. E ele era considerado um esquisitão na escola. Ele até tentava fazer algumas imitações de zumbi, umas piadas meio estranhas na escola, para tentar fazer amizade, para tentar chamar atenção, mas isso fazia com que as pessoas rissem mais ainda dele e quisessem distância daquele garoto esquisito. Esse consumo dele do álcool também era por causa dos problemas que ele tinha em casa. Os pais dele continuavam brigando muito, a mãe dele ainda enfrentava vários problemas mentais, ela ainda estava em tratamento, então ela tinha bastante picos ali de estresse, ela descontava nos filhos, no marido, enfim. Então ele achou que isso era um escape para aquela vida dele. Apesar de ele ser desse jeito, né, os professores dele acreditavam muito no potencial acadêmico do Jeffrey, só que como ele não tinha muito interesse, ele não fazia muita questão, ele acabava tendo notas bem medianas. E ainda ali na adolescência dele, ele começou a se interessar por musculação, então ele começou a se exercitar e ele começou a comprar algumas revistas fitness masculinas e ele começou a ter algumas fantasias com os homens. Ele ainda não admitia a homossexualidade dele e nem comentava isso com a família dele, esse desejo dele. Então ele só ficava imaginando várias coisas na mente dele. E um dos fetiches dele que começava a demonstrar que algo estava errado é que ele sonhava o tempo inteiro em que ele estava vendo um corredor passando e ele ficava escondido atrás de um arbusto até o momento em que ele atacava esse corredor e praticava atos sexuais com ele desacordado. Então ele sonhava em dominar esse homem, né? Fazer coisas com ele sem que ele estivesse vendo. Então, em 1978, ele finalmente se formou no ensino médio e os pais dele decidiram se divorciar de vez. Então, o Jeffrey acabou ficando com a mãe dele e o irmão na casa que já era deles. E o pai, ele pegou as coisas e foi morar temporariamente num hotel. Só que o pai, ele ainda tinha aquela rotina de viajar muito, então por isso que ele nem tinha se interessado ainda em ver uma residência fixa. E nessa época, a mãe do Jeffrey meio que teve um surto e saiu de casa com o David, que era o mais novo, e simplesmente abandonou o Jeffrey em casa. Ele era um adolescente ainda, né? Não tinha trabalho. E ela saiu sem deixar comida, sem deixar dinheiro e ainda com uma geladeira estragada. Então, nesse momento, ele começou a fazer alguns bicos pra se alimentar, pra se manter, já que o pai dele tava fora viajando, não sabia de nada dessa situação e a mãe tinha abandonado ele, e também para alimentar esse vício dele no álcool, né, que tava cada vez se tornando pior. Então, no dia 18 de junho de 1978, ele finalmente ia realizar esses desejos que estavam guardados dentro dele. Ele estava dirigindo por perto ali da casa dele, até que ele avistou ali no canto da estrada o jovem Steven Hicks, que tinha 19 anos, pedindo carona. Ele estava a caminho de um show de música em Lockwood Corners e o Dahmer ali fingiu que também estava indo nesse festival de música. O Dahmer então aproveitou, convidou esse garoto para ir até sua casa, beber um pouco, se distrair. Então o Steven acabou concordando e eles ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Só que chegou um momento que o Steven começou a ficar muito desconfortável e disse que queria ir embora porque tinha um longo caminho até chegar no festival e o Jeffrey estava ali se enrolando, ele queria ir de uma vez, né, pro festival. Então ele se levantou, disse que ia embora e o Jeffrey não gostou dessa atitude dele. Quando ele virou de costas, o Jeffrey pegou um halter e bateu na cabeça dele, então fez com que o Steven ficasse desacordado. O Jeffrey aproveitou esse momento e estrangulou o Steven até a morte. Dahmer então retirou as roupas de Hicks e se
bom em cima do corpo dele. No dia seguinte, ele levou seu corpo até o porão e dissecou, enterrando os restos no quintal. Semanas depois, ele exumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Dahmer depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Depois disso, ele pegou uma marreta e destruiu os ossos de Hicks. 6 semanas depois de todo esse acontecido, o pai do Jeffrey volta para a cidade com uma noiva e ele percebe o que aconteceu. Ele vê que o Jeffrey tá em casa sozinho, que ele foi abandonado pela mãe dele e que ele tá lá sem comida e bebendo muito, né? Ele chegou e já viu que tinha bastante lata de cerveja, tinha muita bebida, então ele viu que tinha algo que não tava certo ali com o filho dele. Então o Lionel, ele propôs pro Jeffrey que ele entrasse numa faculdade, ele iria bancar ele, né? Ele ia ajudar financeiramente a pagar essa faculdade, porque ele queria que o filho tivesse um futuro promissor. Ele estava preocupado, né? Como que ele estava reagindo a esse divórcio e agora essa noiva do Lionel, né? Então o Jeffrey, ele aceitou essa proposta do pai dele, foi para a universidade, só que o problema com álcool continuava, então todo o dinheiro que ele ganhava do pai dele, ele gastava em bebida, então ele não estava estudando, ele não estava se dedicando, ele começou a tirar muita nota baixa, ele começou a faltar muito na universidade, então ele acabou ficando somente um semestre, o que foi uma grande decepção pro pai dele. O pai dele ficou meio que sem saber o que fazer e ele propôs pro Jeffrey que ele se alistasse no exército, porque na cabeça dele ele ia criar mais responsabilidade, mais independência e ele ia ter ali um ensinamento mais rígido. O Jeffrey acabou aceitando e ele se alistou. Jeffrey Dahmer fez o seu treinamento básico no Fort Sam Houston, em San Antônio, e depois ele foi transferido para a Alemanha Ocidental. Ele era descrito como um soldado normal. Só que mais tarde, 2 militares afirmaram que tinham sido estuprados por Dahmer e outro também comentou que ele tinha sido drogado e estuprado dentro de um veículo blindado de transporte pessoal. Durante os primeiros meses de serviço, ele estava conseguindo controlar esses impulsos dele, mas depois de um tempo ele não conseguiu mais, então ele tentava dopar esses colegas ali de serviço militar. E além disso, ele ficava consumindo álcool o tempo inteiro escondido, até que em 1981 ele recebeu uma dispensa honrosa e eles deram uma passagem para ele, para que ele escolhesse o lugar que ele quisesse para morar, para viajar, enfim. E ele não queria voltar para casa para não desapontar o pai dele. Então ele foi um tempo ali para Miami Beach, só que ele não conseguiu se manter, então ele ligou pro pai dele, pediu ajuda e pediu para voltar. O pai dele ficou assim muito frustrado. Ele não sabia o que fazer com o Jeffrey. Ele achou que já tinha tentado de tudo. Então ele deixou que o Jeffrey morasse um tempo com ele, com a madrasta. Ele ajudava nas tarefas de casa, coisas domésticas, enquanto ele procurava um emprego. Só que o alcoolismo dele tava simplesmente sem limites e chegou um momento em que ele foi em um parque e ele acabou ficando pelado em público e ele acabou sendo preso por isso. O Lionel pediu pro Jeffrey que ele fosse para Wisconsin morar um tempo com a sua avó, porque ele tinha uma relação muito boa com a avó dele, então ele achou que ele morar com uma pessoa mais velha poderia ser que ajudasse ele com esses problemas. De início, ele viveu super bem com a avó dele, ele tentou ao máximo ficar focado, não deixar que os desejos ruins atrapalhassem ele parou de beber, ele frequentava a igreja com a avó dele, procurou emprego, ajudava muito ela com os afazeres da casa. Em 1982, ele estava parecendo se recuperar super bem, ele já estava trabalhando, só que 10 meses depois ele acabou sendo demitido e daí ele ficou frustrado e ele ficou 2 anos sem conseguir emprego. A avó dele ajudava um pouco ele financeiramente, né? Era pouco, ela também não tinha muito para ajudar e ele ficou 2 anos vivendo só com o que a avó dele contribuía. No dia 7 de agosto, ele foi preso novamente porque ele se expôs de forma indecente na frente de várias mulheres e crianças, então mais uma vez ele estava sendo preso e também foi condenado a pagar uma multa. Em janeiro de 1985, ele conseguiu um emprego numa fábrica de chocolate chamada Ambrosia, que ficava
morava em Milwaukee e ele fazia o turno que era das 19 horas da noite até as 7 da manhã. Ele começou a frequentar muitas saunas e bares gays nessa época e aqueles pensamentos ruins dele de dominação sexual começou a voltar. Ele começou a ter relação com outros homens, só que ele, na cabeça dele, achava aquilo ruim, achava que os parceiros dele se mexiam demais. Ele queria alguém que realmente ficasse sob o domínio dele. E foi nessa época também que ele começou a ver as pessoas como objetos. Nesse tempo que ele estava frequentando esses bares, ele começava a colocar sonífero na bebida dos caras que ficavam com ele e abusava deles e depois ia embora. Só que daí ele começou a ficar com o rosto marcado nesses bares e saunas, então ele ficou por um tempo ali proibido de entrar nesses locais porque a galera começou a reconhecer ele e a saber do que ele estava fazendo. Depois de um tempo, ele acabou vendo uma notícia num jornal de que um jovem de 18 anos tinha sido enterrado, enfim. Ele começou a ter a ideia de desenterrar os corpos para poder usar eles e fazer o que ele quisesse. Ele até tentou chegar a fazer isso, né? Só que o solo era muito duro, era muito difícil de escavar, então ele desistiu dessa ideia. Em agosto de 1986, Dahmer foi preso novamente após se massacrar na frente de um garoto de 12 anos. Acusado de conduta desordeira, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional, mas também ele teria que consultar um psicólogo. Então, no dia 20 de novembro de 1987, o Jeffrey faria a sua segunda vítima e a partir daí isso ia desandar totalmente e ele ia deixar esses pensamentos ruins dominarem ele completamente. Na época, ele ainda morava com a avó dele em West Allis e ele se encontrou com Steve Tuomi, que era um rapaz de 25 anos, natural de Otonagon, Michigan, em um bar. Então ele acabou persuadindo ali o Steven e pediu para que eles fossem para o Hotel Ambassador em Milwaukee. Ele tinha alugado aquele quarto por uma noite. De acordo com algumas entrevistas que o Dahmer deu posteriormente, ele não tinha intenção de matar o Steven, ele só tinha a intenção de drogar ele e violar. Só que na manhã seguinte, quando ele acordou, ele encontrou o Steven embaixo dele na cama, morto e com o peito esmagado e o corpo cheio de contusões. Os punhos do Dahmer também estavam com várias contusões, só que ele disse que ele não lembra do que aconteceu naquela noite, o que ele fez com o Steven. Então ele comprou uma mala grande, colocou o corpo do Steven lá dentro e transportou de volta para casa da avó dele. Uma semana depois, ele desmembrou o corpo, removendo as pernas, braços e cabeça do torso, e depois removeu a carne dos ossos, colocando os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol, e então esmagou com uma marreta. Todo esse processo demorou cerca de 2 horas. Depois ele jogou os restos mortais dele no lixo. Depois de 2 semanas, ele manteve a cabeça do Steven embrulhada em um cobertor. Depois disso, ele ferveu a cabeça da vítima em um detergente industrial alcalino e alvejante para tentar preservar o crânio. Ele usou isso como um estímulo para se masturbar. Algum tempo depois, o crânio acabou perdendo a consistência, então o Dahmer decidiu destruir e descartar. E também o Dahmer, ele utilizava o porão da avó dele, porque como ela já era idosa, ela não conseguia descer as escadas, então ela nunca ia pro porão, então ele viu ali a oportunidade perfeita para fazer o que ele quisesse. 2 meses após a morte de Steven, Dahmer atraiu para a casa da avó dele um garoto de programa chamado James Dockstader, que era um índio americano de 14 anos. Ele ofereceu $50 para convencer ele a ir até a casa dele, disse que somente iria tirar fotos sensuais, fotos nuas. Os dois começaram a ter relações sexuais, só que Dahmer drogou o Dockstader e pulou no chão do porão da sua avó. Jeffrey deixou o corpo do garoto lá por quase 1 semana antes de começar a desmembrar, da mesma maneira que tinha feito com Steven. Ele jogou os restos mortais no lixo e ficou com o crânio por um tempo antes de vaporizá-lo. Em 24 de março de 1988, o Dahmer conheceu Richard Guerreiro, que era um homem bissexual de 22 anos, e eles se conheceram no lado de fora de um desses bares que ele frequentava, e ele fez a mesma coisa. Ele ofereceu $50 para tirar algumas fotos dele, mas avisando que eram fotos nuas, eram fotos sensuais, que ele estava fazendo um projeto, e ele ofereceu $50. E ele acabou fazendo da mesma forma. Ele colocou o sonífero ali pro guerreiro e
estrangulou ele com uma tiara de couro. Depois disso, ele praticou a necrofilia dele e depois ele seguiu todo aquele modus operandi dele de desmembrar, de secar, de jogar fora as vísceras, enfim. Um mês mais tarde, no dia 23 de abril, ele levou outro homem lá pra casa da avó dele, fez a mesma coisa, drogou ele, só que nesse momento a avó dele acabou acordando. Ele respondeu, querendo dar a entender que ele estava sozinho, mas a avó dele já estava desconfiada da sexualidade dele, já estava desconfiada que ele estava trazendo homens pra casa, mas ela não queria ver aquilo com os próprios olhos, ela estava tentando evitar ver aquilo e ter que lidar com aquela situação. Então ele esperou um tempinho pra avó dele voltar a dormir, e como a vítima acabou meio que acordando também, tava meio zonzo, sem entender, o Jeffrey acabou deixando essa vítima no hospital e poupou a vida dele. Então em setembro de 1988, a avó dele pediu que ele se mudasse porque ela não aguentava mais ver ele trazendo homens pra casa. Ele também não parava em emprego, ele tava sempre bebendo, e também ela tava sentindo que tinha um cheiro muito ruim vindo do porão. Ela até pediu pro Dahmer descer pra dar uma olhada, e ele sempre inventando história pra ela. Jeffrey então encontrou um apartamento que tinha somente um quarto na rua North 25 em 26 de setembro, um dia depois de completar a sua mudança. O Dahmer foi preso porque ele drogou e molestou um garoto de 13 anos que ele tinha levado para o seu apartamento e tirou fotos dele sem roupa. Então, em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual de segundo grau e incitar uma criança para fins imorais. A sentença por agressão foi suspensa em maio, e durante um período de 2 semanas, Dahmer se mudou novamente para casa da avó. 2 meses depois da condenação dele e também algumas semanas antes da sentença final, ele tinha feito já a sua 5ª vítima. Anthony Sears era um rapaz de 24 anos de origem multirracial, onde Dahmer conheceu do lado de fora de um bar em 25 de março de 1989. Segundo Dahmer, ele se aproximou de Anthony sem intenção de cometer um crime. Então ele tinha voltado a morar com a avó dele, ele tinha pedido outra chance, e ele fez a mesma coisa que ele sempre fazia, acabou levando o Anthony pra casa da avó dele, pro porão. Eles se relacionaram e depois ele acabou estrangulando Anthony também, e ele deixou o corpo lá até o outro dia. Então no dia seguinte ele levou o corpo do Anthony para a banheira da avó dele e fez todo aquele processo que ele já fazia com os outros corpos, mas como ele achou o Anthony uma pessoa muito bonita, ele decidiu que ele ia guardar algumas partes do corpo. Então o Anthony foi a primeira vítima que acendeu essa vontade no Jeffrey. Então ele preservou a cabeça do Anthony, também a genitália dele, e ele deixou ali marinando na acetona para ver se preservava. E depois, quando ele iria se mudar do apartamento da avó dele, ele levou junto com ele esses itens. Em 23 de maio de 1989, ele foi sentenciado a 5 anos em liberdade condicional, permitindo que por 1 ano ele continuasse trabalhando e voltando para a prisão à noite. Ele também foi forçado a se registrar como um criminoso sexual na polícia. Porém, depois de 10 meses, ele foi dispensado de continuar a passar as noites na cadeia e começou a sua liberdade condicional de 5 anos. Em maio de 1990, Dahmer se mudou para o apartamento Oxford no quarto 213 na rua North 50 em Milwaukee. Essa região ela era muito conhecida pela criminalidade que estava acontecendo, só que era um apartamento que ele tinha condições de pagar, que era muito barato, e também era bem perto de onde ele trabalhava. Ele ainda estava na fábrica de chocolate. Uma semana depois que o Dahmer se mudou então para esse apartamento 213, ele matou a sua 6ª vítima, que seria Raymond Smith. Ele também era um garoto de programa e tinha 32 anos. E ele continuou repetindo seu modus operandi. E além disso, ele colocou o corpo do Raymond em várias posições estranhas e ele começou a fotografar com a sua Polaroid para guardar aquilo como um souvenir. Então ele começou a colecionar coisas das vítimas, né? Além de partes do corpo deles, ele também começou a tirar essas fotos para guardar. Então ele teve um pouco mais de dificuldade para dissolver pele, músculo, enfim, e os ossos.
perigoso também, porque ele tava num apartamento menor, ele fazia isso tudo no porão da avó dele, que era maior, mas ele continuou seguindo tudo que ele tinha vontade, e ele também guardou a cabeça dessa vítima. No dia 27 de maio, o Dahmer, ele levou outra vítima pro apartamento dele, só que ele acabou errando ali no copo com o sonífero, e ele acabou tomando o sonífero, então ele pegou no sono, ficou inconsciente, e quando ele acordou no outro dia, a vítima, ela tinha ido embora e também tinha roubado dele $300. E obviamente que ele nem ousou denunciar esse roubo pra polícia, né? Porque ele sabia que ele tava incondicional ainda daquele crime anterior e que ele tinha muita coisa pra esconder naquele apartamento. Em junho de 1990, o Dahmer atraiu Edward Smith, de 27 anos, pro seu apartamento. Ele drogou e estrangulou logo em seguida. Só que ao invés de dissolver os restos do Edward em ácido, ele decidiu preservar o esqueleto no freezer por vários meses, com esperança que não iria reter a umidade. Só que, obviamente, isso não deu certo e o Dahmer acabou acidificando o resto de Edward. Só que, acidentalmente, o Dahmer acabou destruindo o crânio da vítima, algo com que fez que ele se sentisse muito mal. 3 meses mais tarde, ele atraiu para seu apartamento Ernest Miller, que era um homem de 22 anos e nativo de Chicago, com a mesma oferta de $50 para passar uma noite com ele. Dahmer tentou ter relação com ele, só que o Ernest, ele acabou impedindo e disse que isso custaria um extra. Então o Dahmer, ele não gostou muito dessa atitude, porque o Ernest disse que não ia ter relação a mais com ele, que isso ia custar mais caro. Então o Dahmer ofereceu uma bebida, ele ia usar toda aquela tática dele de colocar o sonífero, só que ele não tinha sonífero o suficiente. Então o Edward, ele acabou que ele não ficou totalmente inconsciente. Dessa vez o Dahmer teve que usar uma faca para matar o Edward. Então ele continuou tirando foto com umas posições totalmente esquisitas. Ele fingia que conversava com o corpo, que ele estava tendo um diálogo, que ele estava tendo um momento ali de amor, de paixão, enfim. Só que dessa vez o Dahmer decidiu embrulhar o coração, os bíceps e as porções de carne da perna de Ernest em sacos plásticos e colocou na geladeira para consumo posterior. O resto da carne dos órgãos da vítima ele dissecou e fez todo o processo que ele já fazia com as vítimas anteriores. A cabeça foi colocada inicialmente no refrigerador antes dele remover a carne do crânio para depois pintá-lo e revesti-lo com esmalte. 3 semanas depois, o Jeffrey ia fazer a sua 5ª vítima, que era David Thomas, de 22 anos. Eles se encontraram no shopping local. Ele não achava que David era muito atraente, mas ele tinha medo de deixar ele ir embora, porque talvez ele ficasse muito furioso de ter sido drogado. Então ele deixou o David inconsciente, com uma alta dosagem ali de soníferos, e ele repetiu tudo que ele já vinha fazendo anteriormente. Depois dessa última vítima, ele ficou 5 meses sem agir. Nessa fase, ele também começou a ter muita ansiedade, depressão, porque ele se sentia o tempo inteiro uma pessoa solitária, e ele continuava com aquele abuso de álcool, enfim. E ele teve uma época até que ele pensou em se suicidar. Em fevereiro de 1991, Dahmer observou o jovem Curtis, de 17 anos, numa parada de ônibus. Ele levou para o apartamento com a promessa de uma remuneração financeira caso ele posasse para algumas fotos, além de incentivos sexuais. 2 meses depois, em abril, Dahmer encontrou Errol Lindsay, sua 10ª vítima, que era um garoto de 19 anos. Mesmo com Errol sendo heterossexual, Dahmer conseguiu atraí-lo para o seu apartamento, aonde o drogou. Só que dessa vez ele drogou o Errol, só que ele decidiu fazer um furo no crânio dele e injetar ácido clorídrico. Ele queria ver se ele conseguia fazer um zumbi que obedecesse às ordens dele. Então ele queria deixar ali o Errol totalmente submisso, totalmente vulnerável para realizar todas as fantasias dele. O Errol acabou acordando com muita dor de cabeça, perguntando o que estava acontecendo, que horas eram. O Jeffrey teve que drogar ele novamente e acabou matando. E ele tentou até manter a pele do Errol, só que, obviamente, não deu certo, a pele começou a se desgastar e o cheiro no apartamento dele também era muito forte, então ele descartou, mas ele guardou algumas partes, como ele já costumava fazer. E durante o primeiro semestre ali de 1991, os vizinhos começaram a reclamar dos cheiros fortes que estavam vindo da casa do Jeffrey.
Então o síndico entrou em contato com ele pra saber, né, perguntar o que estava acontecendo. E ele sempre inventava uma história. Ou era a geladeira que tinha quebrado e ficaram umas carnes estragadas, ou era o aquário dele que ele tinha e que alguns peixes tinham morrido. Enfim, ele sempre tinha uma história pra contar. Mas as pessoas começaram a reclamar muito. Em 26 de março de 1991, Jeffrey conheceu numa avenida o adolescente laosiano Conerak Sintasofone, de 14 anos. Por coincidência, ele era o irmão mais novo do jovem que o Jeffrey tinha morado 3 anos antes, em que ele tinha sido acusado e estava cumprindo a condicional. Ele fez uma proposta pro garoto que se ele viesse pro seu apartamento tirar umas fotos, ele ia dar um dinheiro pra ele. Então, depois de muita insistência, o menino acabou indo pro apartamento do Jeffrey e ele continuou a mesma sequência, né? Deu a bebida, drogou o menino e ele tentou repetir o que ele tinha feito com o Errol. Ele fez um furo no crânio do Conerak e injetou ácido clorídrico. E ele levou o menino pro quarto, onde já tinha outro corpo de outra vítima que ele tinha feito há 3 dias atrás, que era do Tony Hughes, de 31 anos. E o Conerak, ele acabou acordando, ele viu que tinha um corpo do lado dele, só que ele não conseguiu ter uma reação, porque como o Jeffrey tinha injetado ácido na cabeça dele, ele estava totalmente fora de si. Então ele acabou ficando inconsciente de novo, e nesse meio tempo o Jeffrey aproveitou e foi para um bar beber, relaxar um pouco, comprar comida, enfim, saiu de casa. Só que na manhã do dia 27 de março, quando o Jeffrey retornou para casa, ele viu o Conerak acordado, falando laosiano com 3 mulheres. O Dahmer se aproximou e explicou que o garoto era o seu amigo, pegou ele pelo braço para levar ele até o apartamento. Essas mulheres, elas não ficaram convencidas, então elas decidiram chamar a polícia. Emergency operator 71. Okay, hi, I'm on 25th State, and this is young man. He is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he was really hurt. Então a polícia chegou, perguntou pro Jeffrey o que estava acontecendo, quem que era aquele garoto, e ele inventou uma história. Ele disse que eles eram amigos, que eles tinham bebido demais, tinham discutido, mas que ele era maior de idade, que eles podiam ficar tranquilo, que ele ia levar ele de volta para casa. Só que aquelas mulheres, elas continuaram insistentemente dizendo que tinha alguma coisa de errado, que aquele menino não podia voltar com o Jeffrey. Ele inclusive estava com alguns machucados na cabeça. A polícia não deu bola para isso. Ele entendeu que eles provavelmente eram namorados e naquela época tinha muito preconceito, eles excluíam muito os homossexuais, eles consideravam eles transmissores de doenças, então eles entenderam que eles estavam tendo uma briga doméstica, que eles eram namorados, e liberou. Só que nesse momento que Jeffrey voltou com o Conerak pro apartamento, a polícia foi junto e deu uma olhada no apartamento. Então, nesse momento, Jeffrey pensou que ia ser pego, porque o corpo do Tony estava no quarto. Só que a polícia não foi muito longe ali dentro do apartamento, só deu uma olhada bem superficial. E apesar do cheiro forte que estava vindo do apartamento, eles acharam que não tinha nada demais. Ali foi um erro muito grotesco da polícia, ele poderia ter parado por ali e o Conerak poderia ter sobrevivido, né? Além do que eles também deveriam ter entrado em contato com a central da polícia pra ver os antecedentes criminais dele, já iam ver que ele tinha uma denúncia de agressão sexual. Então foi uma grande falha e na época, assim, depois, né, da entrevista do Dahmer e que souberam disso, chocou muito a comunidade, assim, né? Então assim que a polícia saiu, né, foi embora, ele injetou mais ácido no crânio do Conerak, só que dessa vez, né, ele não aguentou mais, acabou falecendo, e ele ligou pro trabalho dele, pediu uma tarde de folga, e ele ficou ali no outro dia destruindo as evidências, né, secando o corpo do Tony e do Conerak e fazendo todo aquele processo. Em 30 de junho, Dahmer viajou para Chicago e conheceu o jovem Matt Turner, de 20 anos, numa estação de ônibus. Dahmer convenceu Turner a viajar até Milwaukee com ele para tirar umas fotos profissionais. Então Dahmer drogou, estrangulou e desmembrou Matt em seu apartamento e ficou observando o seu crânio e colocando seus órgãos internos em sacolas plásticas e guardando no freezer. Turner nunca foi reportado como um desaparecido por nenhum familiar. Uma semana depois, ele conheceu Jeremiah, de 23 anos, num bar e atraiu para o seu apartamento, querendo passar o final de semana com ele. Jeremiah foi drogado como os outros, só que dessa vez Dahmer perfurou o crânio e injetou água fervente no seu cérebro e colocou ele em coma. O jovem acabou falecendo 2 dias depois. No
dia 15 de julho, Dahmer conseguiu atrair Oliver Lacey para o seu apartamento, só que dessa vez ele queria prolongar a vida de Oliver o tanto quanto fosse possível. Depois de uma tentativa fracassada de deixar ele inconsciente com clorofórmio, ele pediu novamente uma folga do seu emprego. O patrão dele até aceitou, mas no dia seguinte ele suspendeu essa folga, então ele decidiu matar Oliver de uma vez, que seria a sua 16ª vítima via estrangulamento. 4 dias depois, ele foi informado que ele seria dispensado do seu trabalho, ele ia ser demitido. Então ele decidiu ir para as ruas e atrair mais uma vítima. E ele seria Joseph, de 25 anos, e ele teve o mesmo destino das vítimas anteriores. Até que no dia 22 de julho de 1991, isso ia ter um fim. Finalmente. Então Jeffrey foi fazer o que ele sempre fazia, ele abordou alguns homens e ofereceu $100 para fazer esse ensaio fotográfico, e um dos homens, que era o Tracy Edwards, de 32 anos, acabou aceitando esse dinheiro fácil. Só que quando ele entrou no apartamento de Jeffrey, ele sentiu já de cara, né, que tinha um cheiro muito ruim. E ele começou a ficar um pouco desconfortável e um pouco desconfiado. E ele também percebeu que tinha bastante ácido clorídrico ali no chão, os vidros espalhados. E o Jeffrey falou que ele não precisava se preocupar, é porque ele estava limpando os tijolos e por isso que ele estava usando aquele material. Então Dahmer pediu pro Tracy dar uma olhada no aquário dele para ver o que ele achava. E nesse momento que o Tracy virou, ele colocou uma algema no pulso dele. O Tracy então ficou já muito desesperado, perguntou o que estava acontecendo e levou ele pro quarto, disse que ele tinha que sentar e que tinha que assistir um filme com ele. Só que quando ele chegou no quarto, ele disse que ia tirar as fotos do Tracy e ele notou que tinha essas polaroids coladas na parede do quarto, e o filme que estava passando na televisão era O Exorcista 3 numa fita de vídeo. E quando ele olhou pro lado, ele também viu que tinha um tambor de 215 litros, que era da onde estava vindo aquele cheiro horrível no apartamento. Então ali ele sacou que ele não ia sobreviver, que o negócio era ruim, que ele tinha entrado numa fria. Ele ficou com uma faca o tempo inteiro ali ameaçando o Tracy, e o Tracy começou a cooperar, começou a entrar na dele pra tentar sobreviver. Então ele pediu que ele tirasse a camisa pra que ele fizesse as fotos, ele foi cedendo, ele foi demonstrando ser legal com o Jeffrey pra que aquilo não saísse do controle. Até que ele colocou o ouvido contra o peito de Edwards pra ouvir a batida do seu coração e falou que pretendia comê-lo. O Tracy, ele continuou afirmando que era amigo de Dahmer, tentando acalmá-lo, dizendo que ele não iria tentar escapar, só que ele já tava na cabeça que ou ele ia se jogar da janela ou ele ia tentar sair pela porta na primeira oportunidade que ele tivesse. Ele tava determinado que ele queria sobreviver. Então ele pediu pra ir no banheiro, deu uma olhada ali no lugar pra ver o que ele conseguia fazer, e ele pediu pro Dahmer que ele queria sentar e beber alguma coisa com ele na sala. Ele deu a desculpa que ele queria ficar na sala porque lá tinha ar-condicionado e porque o cheiro do quarto tava insuportável. E um tempo depois ele pediu de novo pro Dahmer pra ir pro banheiro. O Dahmer se distraiu nesse momento e ele percebeu que Dahmer não tava mais segurando as algemas dele. Então foi nesse momento que ele decidiu bater com força na cabeça do Dahmer pra escapar. Então às 11h30 da noite ele acabou esbarrando com 2 policiais, que eram Robert Ralph e Rolf Miller, na esquina da rua ali daquele apartamento. E os policiais de primeira ficaram bem intrigados porque era um homem negro num bairro que tinha um índice de criminalidade muito grande e ele estava com algemas. Então eles foram se aproximando devagar, perto do Edwards, até que ele falou que tinha sido detido por um maluco. A polícia precisava acreditar nele, precisava dar uma revistada no apartamento, que tinha muita coisa estranha por lá. Então ele pediu para que os policiais tirassem a algema dele. Os policiais tentaram, mas não conseguiram. Então ele conseguiu convencer os policiais a irem até o apartamento onde ele estava, para conseguir a chave e tirar as algemas, e para que eles realmente tivessem a prova daquilo que ele estava falando. Então, quando eles chegaram ali no apartamento 213, o Dahmer tentou manter a calma, convidou eles para entrar. Ele realmente confessou que tinha colocado as algemas, mas ele não se justificou, não disse por que ele tinha feito aquilo. E o Tracy, nesse momento, falou para a polícia que não, que ele tinha pego uma faca, que tinha ameaçado ele e que a faca estava no quarto do Dahmer. A polícia, então, perguntou pro Jeffrey onde que estava a chave das algemas. Ele falou que estavam perto da cama dele no quarto. E o policial fez questão de ir até o quarto pegar a chave das algemas.
E nesse momento o Dahmer tentou convencer o policial a não ir no quarto pegar a chave. Ele disse, não, eu mesmo pego. Só que o policial nesse momento já foi bem ríspido assim com ele e disse que não, que ele que queria ir lá no quarto ver essas algemas. Quando ele chegou no quarto, ele sentiu o cheiro forte. Ele viu que realmente tinha uma faca na cama e a gaveta ela estava meio aberta e ele viu que tinha polaroids. Só que até então ele não tinha percebido que polaroids eram aquela. Aí quando o policial chegou mais perto, ele viu que de fato eram fotos de pessoas desmembradas. E quando ele olhou ao redor do quarto, tinham outras fotos espalhadas, ele viu que realmente eram de verdade. Então daí eles viram que o Edward estava falando a verdade. Bem depressa, o policial já avisou o outro para prender o Dahmer. Ele tentou fugir, mas ele não conseguiu ir longe, eles facilmente conseguiram deter ele e eles decidiram pedir reforços para fazer uma busca ali dentro do apartamento do Dahmer para ver o que tinha por ali, o que estava acontecendo. E quando eles abriram a geladeira, eles viram que tinha uma cabeça humana que tinha sido recém-decapitada. E enquanto Jeffrey ainda estava ali no chão, né, detido pelo policial, ele comentou a seguinte frase, que pelo que ele tinha feito, ele já deveria estar morto. Ainda no meio da noite, especialistas do escritório de investigação criminal de Milwaukee começaram a realizar uma busca minuciosa no apartamento e descobriram um total de 14 cabeças decepadas na cozinha de Dahmer, enquanto um total de 7 crânios, alguns pintados e outros branqueados, estavam no quarto dele dentro do armário. Além disso, os investigadores descobriram pingos de sangue gotejando em cima de um tabuleiro na parte inferior do refrigerador de Dahmer, além de 2 corações humanos e uma porção de músculo de braço, tudo dentro de sacos plásticos em cima da gaveta. No seu freezer havia um torso humano completo, além de um saco cheio de órgãos e carnes humanas. Em outros locais do apartamento foi encontrado 2 esqueletos inteiros, 2 órgãos genitais cortados e preservados, um escalpo mumificado e um tambor azul de 215 litros que continha torsos desmembrados sendo dissolvidos em ácidos. Os policiais encontraram ainda um total de 74 fotos Polaroid mostrando os corpos desmembrados mutilados das vítimas de Dahmer. Em 23 de julho de 1991, no dia seguinte da sua prisão, Dahmer começou a ser interrogado pelo detetive Patrick Kennedy sobre os assassinatos que cometeu e sobre as evidências encontradas no seu apartamento. E durante essas horas de entrevista do Dahmer, ele dispensou a necessidade de um advogado presente e ele também afirmou que ele tinha feito aquele horror todo, então fazia sentido que ele desfizesse tudo aquilo que tinha acontecido. Então, de imediato, ele confessou que tinha matado 16 pessoas entre 1987 e 1991, além também da morte do Steven Hicks, né, aquele caroneiro que foi a primeira vítima, então totalizaram em 17 vítimas. Além disso, ele também confessou que praticava necrofilia e que ele também consumia várias partes dos corpos durante seu jantar, almoço, enfim. E ele também comentou que ele tinha o desejo de construir um altar com o crânio das vítimas. No dia 25 de julho de 1991, Dahmer foi oficialmente indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 22 de agosto, foram adicionadas mais de 11 acusações de homicídios cometidos em Wisconsin. Em 14 de setembro, investigadores de Ohio têm descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa de infância de Dahmer, quando ele confessou seu primeiro crime, identificou 2 molares e uma vértebra que o raio-x ajudou a identificar como sendo de Steven Hicks. 3 dias mais tarde, Dahmer foi formalmente acusado do assassinato de Hicks, também em Ohio. Na audiência preliminar que aconteceu em 13 de janeiro de 92, Dahmer se declarou culpado, mas legalmente insano das 15 acusações de assassinato. O julgamento de Dahmer começou oficialmente em 30 de janeiro de 92, com uma enorme atenção midiática. Alguns dos médicos apoiaram a justificativa de insanidade, dizendo que a necrofilia e parafilia são evidências, e também mostrou indícios de que ele sofria transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. Só que a promotoria negou essas alegações de insanidade. Eles acreditam que, pelo jeito que ele confessou os crimes, ele sentia orgulho daquilo que tinha feito, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que era horrível tudo que ele fez, ele contemplava aquilo e ele achava incrível, né? Da forma como ele confessou, tudo isso fez com que a promotoria rejeitasse esse pedido de insanidade. Em 15 de fevereiro de 1992, a corte declarou Dahmer legalmente são, com 2 dos 12 jurados demonstrando dissidência a respeito da oposição, de que ele não sofria doenças mentais no momento dos seus crimes.
Como a pena de morte já tinha sido abolida de Wisconsin em 1853, o juiz não considerou como uma punição possível para Dahmer, mas ele recebeu 15 condenações de homicídio em primeiro grau, sendo sentenciado à prisão perpétua por cada acusação. 3 meses depois do julgamento de Milwaukee, Jeffrey foi extraditado para Ohio para responder o seu primeiro assassinato de Stephen Hicks. A corte se reuniu por 45 minutos, Dahmer se declarou culpado e recebeu sua 16ª sentença de prisão perpétua em 1 de maio. O pai de Dahmer, Lionel, e sua madrasta requisitaram à corte um encontro privado de 10 minutos com o filho antes dele partir para a prisão. O juiz aceitou o pedido e pai e filho se reencontraram e trocaram abraços e desejos de felicidade. Após a sentença, Dahmer foi enviado para o Instituto Correcional de Columbia, uma penitenciária de segurança máxima. Ele foi colocado na solitária por quase 1 ano devido às preocupações de sua segurança, caso ele tivesse contato com outros presos. Durante a sua prisão, Dahmer se voltou para a religião. Durante a sua confissão, ele pediu ao detetive pôr uma Bíblia. Ele já vinha de um lar cristão e se voltou de vez ao cristianismo e se tornou um cristão nascido de novo. Em julho de 1994, enquanto voltava de um encontro com um ministro da capela, o Dahmer foi atacado por um preso que tentou cortar a sua garganta, sofrendo apenas ferimentos superficiais. Ele foi para a prisão pronto para morrer, dizendo que aceitava qualquer punição que viria contra ele. Depois da sua condenação, além do contato constante com o pai, ele acabou ficando mais próximo da sua mãe depois de 1 década que estavam afastados. Eles tinham ligações semanais e Joyce demonstrava preocupação com a saúde física do filho. Só que Dahmer respondia: "Não importa, mãe, eu não me importo se algo acontecer comigo." Então, no dia 28 de dezembro de 1994, o Jeffrey ele tinha sido designado com mais outros 2 presos para fazer um serviço ali na prisão, um serviço de limpeza, e eles eram Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os 3 eles foram deixados sem supervisão por 20 minutos enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia. Às 8h10 da manhã, o corpo de Dahmer foi encontrado no chão do banheiro com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi Scarver, que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu nos anos 90. Ele acertou Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros e depois ele acertou Anderson também. Dahmer não morreu de imediato, ele foi levado para o hospital da prisão, mas ele foi declarado morto 1 hora mais tarde. O médico também constatou que a cabeça dele havia sido batida contra a parede diversas vezes. Anderson morreu devido aos seus ferimentos 2 dias depois. Scarver, quando voltou para sua cela, ele disse para o guarda: "Deus me mandou fazê-lo. Jesse e Jeffrey Dahmer estão mortos." Ele afirmou que não tinha planejado esse ataque com antecedência, só que mais tarde ele confirmou que escondeu a barra de metal antes de usá-la no ataque. Ele também comentou que ele se irritava com o jeito do Dahmer porque ele se vangloriava pelos crimes dele, ele debochava muito das pessoas ali na prisão, fazia piadas muito agressivas e ele disse que sentia que ele não se arrependia daquilo. Muita gente achou que aquilo meio que foi combinado com os policiais, mas nada foi confirmado de fato. E o Jeffrey tinha deixado num testamento também que ele não queria ser sepultado, ele não queria funeral, ele não queria nada desse tipo, ele só queria ser cremado. Muitos cientistas, psicólogos queriam o crânio dele, o cérebro dele, né, pra estudo. A mãe dele aceitou numa boa, ela achou interessante, ela queria entender melhor o que aconteceu com o filho, mas o pai, ele foi totalmente contra essa ideia, ele não queria que dessem continuidade a esse sofrimento, ele se sentia muito culpado pelo que aconteceu com o Jeffrey, ele se sentia culpado pelo que o filho se tornou, toda essa ausência dele, ele queria colocar um fim naquilo, queria respeitar o que o Jeffrey também tinha pedido em ser cremado. Então, como os pais não entraram num consenso, eles decidiram então seguir o desejo do testamento e realmente cremar o corpo do Jeffrey. O Lionel, ele lançou um livro sobre toda a perspectiva dele, da infância do Jeffrey, adolescência e toda a culpa que ele carregou pelo filho ter se tornado um serial killer. Existem outros livros também, existe a série da Netflix que é bem completa, é bem detalhada e tem até um documentário que saiu na sequência, que são todas as gravações reais da entrevista e da confissão do Jeffrey Dahmer, então tem bastante material e realmente ele foi um assassino que ficou muito marcado pela brutalidade dos assassinatos e por tudo que ele fazia depois de matar suas vítimas. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Esse foi um vídeo mais longo, né, porque a história é mais detalhada, a história é mais longa, tem vários aspectos que eu não trouxe aqui para o vídeo também não ficar muito extenso, mas se vocês gostaram desse estilo de vídeo, comenta aqui pra mim o que vocês acharam e se vocês já conheciam a história desse serial killer e também se vocês têm alguma sugestão de outro vídeo para que eu possa estar trazendo por aqui. E não se esquece também de deixar o seu like e
e de indicar esse vídeo para algum amigo ou amiga que gosta desse estilo de vídeo. E continue me acompanhando por aqui, que toda semana a gente vai ter vídeo novo nesse estilo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo aqui desse canal.